E o dono do Atlético Mineiro se tornou 3 bilhões de reais mais rico, últimas de mercado e muito mais. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Rubens Menin. O dono da SAF do Atlético Mineiro se tornou 3 bilhões de reais mais rico. Ele é constantemente colocado na lista dos mais ricos do país. E no penúltimo levantamento, sua fortuna estimada estava avaliada em 8 bilhões e 600 milhões de reais. Veio uma atualização que aponta a fortuna estimada do Rubens Menin em 11 bilhões e 800 milhões de reais, um crescimento de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Só para lembrar que o Menin, além de ser o acionista majoritário da SAF atleticana, também é dono de 32,5% das ações da MRV, construtora que ele fundou. O Menin é dono do Banco Inter, que tem 43 milhões de correntistas, e um lucro em 2025 de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso sem falar que ele é dono da CNN, da Rádio Itatiaia, da Log Comercial e da vinícola Menin Douro, que fica em Portugal. Ô João, como é que o Barba Domingues tem que planejar esse jogo? É uma nova reconstrução? O que você espera desse confronto? O que você está aguardando e como você enxerga o momento do Atlético? Um abraço, João. Um abraço, Cirilo, um abraço, rapaziada da bancada. Eu gostei muito do que o Barba falou após o clássico do final de semana. Futebol hoje é para quem quer correr mais, para quem quer se entregar muito. O Atlético tem um bom time. Quando você pega nome por nome, posição por posição, jogador por jogador, o Atlético está ali no patamar das boas equipes do Brasil. Claro, Cirilo, que como qualquer time, você tem uma deficiência aqui, você tem outra ali, você tem um setor que o time é melhor servido, você tem outro setor que você poderia melhorar. Mas isso acontece em praticamente todo o elenco do Brasil, tirando o elenco do Flamengo, que é muito acima da média, e o elenco do Palmeiras, que também é muito bom. O Atlético está na média para cima do futebol brasileiro. Mas onde o Atlético, na minha opinião, está na média para baixo, e acho que é a opinião do técnico do Atlético, pelo que ele disse depois do clássico, na entrega, na disposição, na vontade, na corrida, na dividida, na luta pelo jogo. O Atlético, Cirilo, historicamente sempre foi um time de muita entrega. Eu lembro de jogadores no Atlético, eu lembro de Gutenberg, eu lembro de Dinho, eu lembro de jogadores que às vezes não eram brilhantes tecnicamente na história do Atlético, mas que, como Éder Lopes, por exemplo, entrava em campo, morria de correr, morria de lutar. E o atleticano gosta disso, o atleticano precisa disso. Quem não lembra do Marinho, centroavante aqui de São José da Lapa? O Marinho era o cara mais brilhante tecnicamente? Não, era até um bom jogador. Um abraço pro Marinho, que sei que é ouvinte da Itatiaia. Mas como é que esse cara lutava em campo, né? Como é que esse cara se entregava com a camisa do Galo em campo? Né? Como que alguns jogadores do Atlético identificavam o manto atleticano na luta, na corrida? E o Barba falou isso após o jogo. Vai jogar no Galo quem quiser correr mais, quem quiser se entregar mais, quem quiser lutar mais. O Galo precisa disso. Vamos fazer uma análise aqui, Cirilo. Vamos pegar aqui os títulos que o Atlético disputou recentemente e que não venceu. Libertadores. O Atlético tinha um time pareado com o Botafogo. O Botafogo, na opinião de quase todo mundo, era melhor. Mas na hora que o Atlético fica com um homem a mais, podia ter vencido o jogo. O que talvez tenha faltado para o Atlético naquele jogo? Entrega, disposição, vontade. O Atlético vai para uma final da Copa Sul-Americana com um time que era inferior ao do Atlético tecnicamente. O que talvez tenha faltado? Entrega, disposição, desejo, fome de ganhar o campeonato. E esse título contra o Cruzeiro, a mesma coisa. O próprio técnico do Atlético disse isso ao final do jogo. O Cruzeiro levou o título porque o Cruzeiro desejou mais o título do que esse elenco do Atlético. E está na hora do elenco do Atlético ser cobrado nesse sentido. Que ele, o elenco do Atlético, que eles, os jogadores do Atlético, igualem na vontade. Você pode até perder na técnica. Ninguém vai questionar o Atlético ter perdido a Copa do Brasil para o Flamengo. É um time melhor, é um time tecnicamente mais qualificado. Agora, o torcedor do Atlético nunca admitiu faltar ao Atlético disposição e entrega em campo.
e é o que a gente quer ver daqui para frente no Campeonato Brasileiro, e eu gostei muito desse recado do Barba. O Atlético tem um bom elenco, o Atlético tem salário em dia, o Atlético tem estrutura, na maioria das opções técnicas em campo, o técnico tem um bom elenco, não é melhor nem pior do que a grande maioria do futebol brasileiro. Tá ali na média, e para mim na média para cima. Tá na hora desses caras entregarem em campo o que não tem entregado em muitos momentos e que o torcedor do Galo espera. E eu gostei muito dessa frase do Barba. Tomara que ele mude esse sentimento no elenco do Atlético, que não é só técnica, que não é só qualidade, que não é só bola. Todo mundo sabe que o Scarpa joga, que o Hulk joga, que o Bernard joga. Todo mundo sabe. É entregar em campo. É em campo fazer a entrega que o torcedor do Atlético gosta, que o atleticano é acostumado. Pra gente falar de Atlético Internacional, ô Marques, vou começar com você. Primeiro vamos com o externo. 4 mil ingressos só vendidos, cara. É a resposta da arquibancada, Marques? É a resposta da arquibancada. 4 mil ingressos, jogo amanhã. Cara, assim, a torcida do Atlético, ela quer um time que ela se identifique com ela, o Cirilo. Essa é a realidade, cara, entendeu? E eu acho, acima de tudo, que esse é o grande desafio do Barma. Aproximar time e torcida. Como que você aproxima o time no dia a dia? Poxa, ele tem falado muito nas suas entrevistas de um time que corre, que se entrega. Eu acho que é isso, cara. É isso que o torcedor do Atlético exige dos seus atletas dentro do campo. Pô, se vai ganhar, se vai perder, é uma outra história. Mas que os caras, poxa, percam o jogo, mas incomodando o adversário. Chutando lá no gol dos caras, entendeu? Perdendo a bola, mas rapidamente mudando a sua direção no campo e para roubar a bola novamente. Se não tiver essa atitude, né? Se eles não demonstrarem essa atitude, vai ser isso aí, cara. Essa melancolia aí de 4 mil, 5 mil, 6 mil... Amanhã já é uma grande oportunidade para mudar novamente essa história, né? O legal do futebol é isso. Na nossa época era muito disso também, né, Fabrício? Você queria o próximo jogo rápido. Nossa, muito. Aconteceu uma M no domingo, você quer o jogo na quarta, na terça ou na quinta-feira, já para dar uma resposta. Mas aí os caras têm que querer isso também. Não adianta ser só um discursinho da boca para fora, e eu acho que tá nas mãos do Barba agora, cara. Ele chegou com autonomia para fazer as mudanças que precisam ser feitas, que sejam de peças, né? Como ele já deixou claro na sua última coletiva, que vai mudar nomes, que vai ter que correr para jogar. Eu acho que na quarta-feira já é um recado legal para entender quem serão os 11 iniciais, né, dessa grande partida contra um adversário que tá na mesma barca, velho. Os dois times, ô Cirilo, Panzi, Fabrício e Abílio, eles estão flertando com a crise. Já no início do ano, as duas perderam os seus estaduais para rivais tradicionais, com 2 pontos na tabela, ali na zona de rebaixamento, flertando com a crise, com 15 jogos nas costas já, né? Eu acho que amanhã já é uma boa oportunidade para essa virada de chave, né? Junto com o Barba, eu sei que ele tem problemas, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Na sua escalação, com um ou outro atleta que não vai poder atuar, mas enfim, é mudança de atitude. Você quer o torcedor novamente no campo, atleta do Clube Atlético Mineiro, mude a sua atitude, meu velho, entendeu? Joguem com raça, joguem correndo até o final, roubem a bola do adversário como se fosse um prato de comida, que aí você vai trazer os caras de novo. 4 mil, cara, isso parece até piada, entendeu? Pra grande massa atleticana, né? E os culpados são os atletas. Eles, poxa, se inspirem nesses números, né? E deem a volta por cima, cara, porque a gente sempre falou aqui, é a grande verdade, Panzi, o Atlético tem um bom grupo de atletas, não é um mau time não, se você pontuar os nomes, tem bons nomes ali no seu elenco, né? Mas a atitude, infelizmente, ela ainda tá claudicando, cara, precisa mudar esse estado anímico e tá nas mãos do Barba mudar isso. Como mudar esse cenário, Edu? Ganhando o jogo e mostrando isso que o Marques falou, cara, em campo. Entrega, dedicação, porque eu acho que o principal fator é sequência de bons resultados. São vitórias, sair de zona de rebaixamento, começar a figurar na primeira parte da tabela, briga por G6. Eu acho que o torcedor do Atlético espera isso desse time. Agora, o que ele espera, o mínimo que ele espera, é a dedicação em campo, cara. Pro torcedor deve ter doído muito ouvir do treinador que faltou entrega. Que quem quer jogar com ele precisa correr. E que tem gente que não correu. Foram as palavras do técnico do Atlético com 1 semana e meia de trabalho.
E ele não jogou a responsabilidade só nos atletas, na coletiva. Ele também falou que as escolhas dele deram errado, que ele acabou se equivocando, tanto na escalação inicial como em algumas alterações. Assumiu responsabilidades na derrota da final do campeonato estadual, mas é o grupo que fez o Sampaoli cair. É o grupo que fez o Cuca cair. É o grupo que fez o Milito cair. É o grupo que fez o Lucas Gonçalves em 3 jogos ser questionado. Esse elenco aí tá moendo o treinador, cara. Tá moendo o treinador a cada 3 meses. São esses caras, são esses jogadores. E não pode acontecer de novo. E aí o torcedor do Atlético espera o mínimo desses caras e eles não estão entregando o mínimo. O mínimo é correr, se dedicar, competir dentro de campo. Time de Série A de Campeonato Brasileiro precisa minimamente competir. E eu acho que é isso que eles têm que entregar no jogo contra o Internacional. E se fizer, Cirilo, vão estar mais perto da vitória. E para trazer o torcedor de volta é emendar sequência de bons resultados, que há muito tempo não acontece nesse Atlético. Fabrício, o que você espera desse Atlético Internacional, o jogo desta quarta, às 7 horas da noite? Cara, o Atlético, jogo de recuperação pros dois times, né? Agora o Atlético tem que aproveitar essa ressaca do Inter aí, cara. Que eu acho que foi pior, porque assim, perdeu o Campeonato Mineiro, jogo único, no Mineirão, é menos pior que aconteceu lá no Sul, sabe? O Inter tomou uma sapecada no agregado, foi 3-0, imagine, já sofreram a semana inteira com 3-0 na Arena do Grêmio e depois toma mais empate em casa, não consegue nem vencer em casa, então no agregado ficou 4-1, tem que aproveitar essa situação, não tem jogo melhor, adversário melhor para pegar do que o Inter nesse momento e é o que os amigos falaram aqui, cara, tem que ter partido dos jogadores, sabe? Voltar a jogar bem, representar a torcida e aí a torcida volta pro estádio porque, cara, não tem jeito. Os times que não vão com a torcida, não conseguem encher os seus estádios, não conseguem fazer essa sinergia, fica muito difícil, porque o ambiente é outro, o jogador se desdobra, mas tem que partir. A gente não pode cobrar do torcedor ir lá primeiro. Eu acho que tem que partir de dentro do campo pra arquibancada. Ô Abílio, pra gente seguir falando do jogo de amanhã, preparação atleticana, com muitas dúvidas quanto à montagem do time, Abílio. Sim, Cirilo, só queria pontuar aqui uma coisa antes a respeito do que vocês falaram sobre torcida. Estamos na expectativa porque foram 13.878 torcedores no jogo contra o Palmeiras, dia 3 de dezembro do ano passado. E tivemos 16.056 torcedores na partida do dia 10 de fevereiro, o empate em 3-3 contra o Remo. Com esses 4.000 ingressos vendidos de forma antecipada, o Atlético vai precisar de alguma ação promocional para chamar a galera e evitar que amanhã tenhamos na arena o pior público. Olha só, Cirilo, a gente citou mais cedo ausências do Natanael, do Maicon, do Cissé e permanece a ausência do Alexander. O Lianco ainda dificilmente teria condições de jogar 90 minutos, mas tem recuperado o ritmo de jogo, o tempo de bola, à medida que vem participando dos treinos táticos com o Eduardo Domingues desde o fim da semana passada. Então é possível imaginar um time com Everson Preciado na lateral direita, já que não dá para deslocar o Alan Franco com essas ausências do Cissé e do Maicon, com o Juan, além do Vitor Hugo. Aí existe a dúvida, né? Será que ele joga com os dois destros? Se o Lianco teria condições de iniciar a partida? Acho difícil. Então, possibilidade aí de Juan, Vitor Hugo ou Alonso na zaga. Renan Lodge pelo lado esquerdo, Alan Franco. E aí quem seria o companheiro dele, né? Será que Tomás Pérez ou Patrick poderiam, como surpresas, aparecerem nessa escalação? Ou de repente o Igor Gomes, que entrou e foi substituído contra o Cruzeiro, seria a opção do técnico argentino. Gustavo Scarpa e Vitor Hugo, o Panzi até falava mais cedo, né, sobre jogadores que estão correndo um pouco menos. Alerta aí pro Gustavo Scarpa, né? Foi preterido em alguns momentos da reta final do Sampaoli, dessa parte interina do Lucas Gonçalves e também de certos minutos do Eduardo Domingues contra América e Cruzeiro. Além deles, o Dudu com o Hulk, com as possibilidades. Tem Coelho, tem Cassierra, tem Reinier. O técnico Eduardo Domingues tem as missões de fazer o time marcar gol pela primeira vez, conquistar a primeira vitória sob o seu comando. Ele que amanhã vai conhecer, de fato, a Arena MRV em campo, né? Afinal de contas, foi lá para dar a sua primeira entrevista coletiva quando chegou, mas comandou o time no Independência e depois no Mineirão, Cirilo. Marques, o que você faria no setor de meio campo? Sem o Maicon, sem o Cissé, só com o Franco, dos caras que joga mais, né? Que é o ideal para esse meio campo, hein? Primeiro eu tô curioso para ver os 11 iniciais, né?
Ele deixou alguns recados importantes ali depois da partida, né? Sobretudo no que se diz respeito a correr, né? A desempenho, a energia dentro do campo, né? Que faltou muito no jogo contra o Cruzeiro. Cara, assim, eu tenho uma ideia, ô Cirilo, de repente, cara, assim, no futebol, eu Tomás Pérez, um garoto, né, de 20 anos, argentino, foi contratado como primeiro volante. Contratado para a equipe profissional. Se for contratado para a equipe profissional, ele não vem para a base, né? Tem escutado muito um discurso, não, que é jovem, de repente não está pronto. Mas não está pronto como, gente? Ele foi contratado para a equipe profissional, Fabrício. Então ele tem condição de jogar na equipe profissional. Cara, assim, eu sou da seguinte opinião, assim, não existe... jogador bom não tem idade para ele, entendeu? Assim, se o jogador bom ele tiver 17, 16 anos, ele tem personalidade, assim como mostrou o Cissé aí nos últimos jogos. Tem personalidade para jogar, bota para jogar. O Tomás Pérez já tá ali, já tá ambientado. Porra, não tem volante de ofício hoje absoluto no Atlético, né? Os titulares estão machucados. Cara, assim, se você não acreditar, não botar para jogar, não dar moral e dar continuidade, quando é que vai botar, cara? Muitas vezes é numa emergência como essa aí que os caras aparecem e tomam conta da posição, mas tem que botar. Tem muito de proteger garoto, sabe, Fabrício? O moleque deve estar doido, cara, mas falou, assim, coloca, dá vontade de vir falar na rede e dizer, eu tô pronto. Ô, Fabrício, o meu discurso eu acho que é muito parecido com o seu, porque a gente nos reportamos para nossa época. Pô, garoto, assim, com 18, eu queria a minha oportunidade para ontem. Eu estreiei com 17. Queria para ontem a oportunidade. Então, cara, assim, eu não vejo muito esse lance da proteção, se é jovem, isso. Cara, tá na equipe profissional, tá treinando no dia a dia com os caras, já foi pro banco, é o atleta de ofício da posição, bota para jogar, cara. Bota pra jogar, dá moral, vai errar um passe, vai errar outro, mas dá moral, dá continuidade pra ver se desabrocha e traz um fato novo. Eu tenho cobrado muito desse Atlético isso, energias novas, fatos novos, entendeu? Pro time andar, cara, né? Pra andar diferente do que andou até agora, já no terceiro mês do ano. E essa detalhe, o Pérez, em agosto de 2024, meteu um gol pelo Newell's no Estudiantes do Barba. Aí. Foi 4-1 pro Estudiantes, mas o Newell's fez 1-0 com o gol do Tomás Pérez com 19 anos. Ô Panzi, já tá experiente, ele já tá conhece. Com 20. Não, ô Panzi, essa molecada hoje, eles estão vindo com a força, cara. O trabalho que eles fazem na base é uma força. E o que mais tá contando no futebol hoje? Intensidade. E os times que estão lançando esses meninos estão se dando bem. O Corinthians, o André, lança. Só que o grande risco de lançar já vem gente de fora pra comprar, né? O André, o Palmeiras tem feito isso, o Flamengo tem revelado grandes jogadores lá, principalmente volante. O Everton, se eu não me engano, Everton Araújo, alguma coisa assim. Tá lá, lançou também. Os moleques tudo forte, já preparado, cara. Eu tenho uma ressalva. Se for garoto com garoto, eu já não gosto, entendeu? Mas se você tem um garoto que tem potencial e no seu entorno tem os experientes, pô, bota, entendeu? Bota o cara pra jogar, chega no experiente, ó, tô botando o garoto, fale com ele dentro do campo, porque as conversas, elas acontecem ali dentro das quatro linhas o tempo todo. Você põe um quarteto de meio de campo com Franco, Pérez, Scarpa e Vitor Hugo, por exemplo, cara. Panzi, oportuniza, cara, e traz um fato novo. Trouxe um fato novo contra o Cruzeiro. O Cissé tava desembolando o jogo, cara. Vão aparecer, cara. A entrevista do Barba não me convenceu, porque ele fala sobre o Pérez de ter poucos jogos, né? Como profissional. Pô, mas o Cissé foi escalado. Mas uma hora você tem que começar. O Cissé tem menos e foi Exato. escalado. Começou como titular. Então, cara, assim, ele não tem volante. É Pérez, Franco, e Vitor Hugo e mais um no meio. E ainda mais, ô Panzi, que no meio de campo ele tá sempre apoiado por alguém, cara. Ele nunca tá numa situação, um atacante novo, vai pegar no mano a mano, um zagueiro, um lateral novo, entendeu? Aí, tudo bem, né? Você pode até desconfiar muito, mas no meio de campo, cara, geralmente ele tá ali no jogo apoiado com os companheiros, sabe? E precisa de disposição, cara. Essa galera nova, cara, precisa da oportunidade. E garoto é aqui, ó, você vai na cabeça dele. O treinador, os experientes, pô, velho, vamos junto, estamos contigo aqui no campo. O treinador vai na cabecinha dele, pô, Pérez, pode errar, não tem problema. Eu seguro a onda pra você. É esse o papel do Barba agora com os mais jovens, entendeu? E colocar pros meninos voarem, entendeu? Pra trazer fatos novos pra esse Atlético. Pra fechar, Bilho. Vamos lá então, Cirilo. O Atlético que vai enfrentar o Vitória no Barradão no sábado, na rodada 6 do Campeonato Brasileiro, depois de encarar o Inter amanhã, nesse jogo que é um horário um pouco mais cedo, 7 da noite.
vai treinar quinta e sexta pela manhã e o técnico Eduardo Domingues vai ganhar para esse jogo o retorno do Natanael. Vamos observar, né, como vai ser o comportamento amanhã, não só em termos de escalação, mas do que o Atlético vai apresentar também de novidades para o fim de semana. Depois disso tudo tem o São Paulo. Na quarta-feira da semana que vem o Galo volta à Arena MRV. E aí na quinta o sorteio da Sul-Americana para o Atlético saber qual será o seu futuro ao longo da temporada de 2026 para os próximos passos. Portanto, tem 3 jogos importantes nos próximos dias, o Atlético, e jogos para dar resposta. Só 2 pontos, aliás, amanhã um duelo de 2 times com 2 pontos na zona de rebaixamento do Brasileirão, Cirilo. O derrotado vai permanecer na zona de rebaixamento, Abílio. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!